Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim, você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar, tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se é uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo também de participar da escolha das próximas pautas dos vídeos de sábado. Vietnã, final da década de 1960. Tropas hostis do Vietnã do Norte capturam uma força de operadores especiais da temida e secreta unidade MACV-SOG. Eles tinham uma vantagem numérica e o terreno elevado ao seu favor. No entanto, os americanos e seus guias locais não recuam. O sargento Jerry Shriver, também conhecido como Mad Dog, corre de abrigo em abrigo, contra-atacando o inimigo com um arsenal pouco convencional, contendo diversas pistolas, revólveres e uma espingarda de cano cerrado. Alguns de seus homens acabam feridos e são lentamente içados através da densa floresta até um helicóptero. O inimigo avança rapidamente, mas ainda assim Mad Dog não recua. Pelo contrário, ele contra-ataca com tudo o que tinha. Os americanos vão sendo levantados um a um até que Mad Dog fique sozinho no terreno inimigo, o que o levou a pedir um suporte aéreo aproximado várias vezes. Com o fogo inimigo se intensificando, o rádio acabou então oferecendo uma assistência a Mad Dog com uma unidade de tropas terrestres. Surpreendentemente, o sargento recusou a oferta e afirmou que os inimigos estavam exatamente onde ele queria, cercados por ele. Jerry Shriver nasceu em 24 de setembro de 1941 em Defuniak Springs, na Flórida. Pouco se sabe sobre a vida deste homem, exceto que ele estava destinado a ser um veterano de guerra condecorado e a personificação do verdadeiro homem combatente. Um soldado apaixonado pela guerra e pela verdadeira fraternidade forjado no calor da batalha. Shriver cresceu ouvindo histórias de veteranos da Segunda Guerra Mundial, dos milhares de jovens que se alistaram para lutar no Pacífico contra o Império do Japão e da Europa contra a poderosa Wehrmacht do Terceiro Reich. Inspirado pelos heróis de seu país, Shriver ingressou no exército dos Estados Unidos ainda jovem, vindo da Califórnia. O jovem provou o seu valor como soldado e frequentou a escola aerotransportada, tornando-se paraquedista dos lendários Scream Eagles da 101ª Divisão Aerotransportada. Pouco tempo depois, Shriver mostrou suas habilidades nas forças especiais do exército americano, passando por um treinamento rigoroso a fim então de obter a cobiçada boina verde de um verdadeiro comando. Na época do treinamento do jovem obcecado, as tensões da Guerra Fria entre o Ocidente e a União Soviética levaram os Estados Unidos a apoiarem o governo do Vietnã do Sul após a derrota da França em 1954 nas mãos da guerrilha comunista do Viet Minh. A nação então embarcou em um conflito diferente de qualquer outro que já havia travado. No final da década de 1950 até 1975, o exército lutaria até o fim contra um inimigo implacável, empenhado em transformar o Vietnã num estado comunista. Apesar da introdução de armamentos modernos, como aviões a jato, helicópteros, tanques com mais blindagens, mísseis terra-ar, mísseis guiados e vários outros equipamentos, o exército americano precisava desesperadamente de operadores especiais treinados que fossem capazes de sobreviver sozinhos na selva e que infligissem baixas significativas sobre um inimigo através de uma guerra não convencional. Felizmente para o sargento Jerry Shriver, ele era um desses operadores especiais treinados e que queria fazer parte da missão.
A emoção da caçada tinha o possuído e os territórios do Vietnã, infestado por comunistas, estavam prestes a se tornarem os seus campos de caça. O sargento Jerry Shriver, da 5ª Força Especial dos Estados Unidos, chegou ao Vietnã em 1966. O operador alto e magro, de rosto estreito, tinha a personalidade de um homem nascido para a ação. O futuro ganhador da Medalha de Honra, Jim Fleming, mais tarde descreveu Jerry Shriver como um guerreiro solitário por excelência, antissocial, obcecado pelo que ele fazia, o melhor companheiro de equipe, sempre se desafiando e aprimorando a si próprio. Ele nasceu para o combate e passava seu tempo livre treinando, inspecionando suas armas e aprendendo sobre o terreno e o inimigo que precisava destruir para libertar o Vietnã do comunismo. O sargento era rigoroso com seus homens, não para estabelecer autoridade, mas para torná-los melhores soldados, máquinas de guerra, sobreviventes na selva e caçadores noturnos. Jim Fleming também diria que o sargento convenceu ele de que, pelo resto de sua vida, ele não entraria em um bar e cruzaria com alguém que não o conhecesse. O sargento era um lobo solitário que muitas vezes passava as noites no clube dos suboficiais bebendo uma caixa de cerveja à espera de sua próxima missão. Durante sua primeira implantação em 1966, Shriver juntou-se à elite e altamente secreta unidade MACV-SOG, ou o Comando de Assistência Militar, Grupo de Estudos e Observação do Vietnã. Apenas os melhores dos melhores eram capazes de se juntarem a esta temida unidade. Homens escolhidos do Exército, dos Marines, da Marinha, da Força Aérea e da CIA formavam o corpo desta força-tarefa criada para enfrentar as missões mais exigentes que se poderia ter. A partir de 1966 e durante quase 3 anos e meio, Shriver continuaria estendendo as suas implantações como parte do frenesi de batalha que o consumia. Ele passaria mais de 1000 dias no Vietnã conhecendo o povo e a cultura, especialmente as forças de montanha aliadas. As façanhas de Shriver no campo de batalha rapidamente lhe renderam um apelido de Mad Dog, e ele realmente fez jus a isso. A reputação do Mad Dog crescia após cada missão. Shriver ficou viciado na adrenalina do combate e ele estava em casa, nas selvas do Vietnã, com as suas tropas. Em vez de fazer uma pausa após as operações, ele se juntava a outras patrulhas destinadas a caçar fortalezas norte-vietnamitas ou Vietcongs nas profundezas da selva. Dizem que Shriver uma vez tirou licença para descansar e se recuperar, mas não o fez. Em vez disso, o inquieto guerreiro americano viajou para a região de Plei Gerang, o acampamento das forças especiais, para se juntar a uma outra equipe de operações especiais e lutou ao lado deles. A maioria das missões realizadas pelo MACV-SOG eram altamente secretas e assim permanecem até hoje. Mas não há dúvida que Shriver viu coisas além do que é considerado saudável. Como uma unidade especial, os operadores do MACV usavam um uniforme de camuflagem exclusivo chamado Tiger Stripes, usados pelos sul-vietnamitas. Eles também tiveram acesso a equipamentos especiais, como os fuzis Colt Comando, armamentos de última geração mais furtivos como arcos e flechas, e diversos outros armamentos, bem como suprimentos mais recentes disponíveis naquele momento. Com a maioria dos homens do MACV, Shriver tinha um jeito único de se vestir. Quando estava de folga, ele frequentemente trocava o seu uniforme de combate por uma jaqueta de veludo azul e um chapéu curto. E mesmo assim, Shriver estava sempre armado até os dentes. Ele sabia que poderiam haver infiltrados comunistas por toda parte e nunca se permitiu baixar a guarda, especialmente depois de ganhar uma certa fama entre os inimigos devido às suas façanhas. Era comum que outros operadores vissem Shriver armado com 4, às vezes até 6 pistolas de calibres diversos. Do icônico, lendário e confiável 1911 à poderosa e letal Magnum. O kit de Shriver para as operações de combate também não era convencional. Ele, bem como outros membros dos MACV-SOG, frequentemente portavam fuzis AK-47s, RPKs e outras armas inimigas que não eram padrão americano. Shriver carregava uma espingarda de cano cerrado, uma submetralhadora M3, ainda da Segunda Guerra Mundial, e a icônica submetralhadora Thompson M1A1 de calibre .45.
Há um relato único do Arsenal Shriver durante a sua segunda viagem ao Vietnã, quando foi ao Comando e Controle Norte do MACV-SOG para o interrogatório sobre uma missão recém-concluída. O capitão Jim Storter afirmou que ele possuía pistolas enfiadas por toda a parte em seu uniforme. Eram 5 ou 6 revólveres calibres 38 também. O capitão, perplexo com o equipamento do sargento, perguntou se ele gostaria de um fuzil AR-15 ou M16, já que ambos sabiam que a área de combate não era uma área muito tranquila. E Mad Dog acabou por recusar, dizendo que se precisasse daquelas armas, ele teria certos problemas, além das dificuldades que os fuzis poderiam lhe causar. Com o passar do tempo, o sargento tornou-se cada vez mais excêntrico. Em 1968, o veterano do Vietnã foi forçado pelo comando a um período de descanso obrigatório nos Estados Unidos. Seu companheiro de equipe, Larry White, o acompanhou na compra de um icônico rifle Marlin Lever no poderoso calibre .444. E Shriver não planejava usar um cartucho tão poderoso para caçar ursos pardos nem ursos polares. Ele estava pensando, na verdade, era caçar um outro tipo de presa. Shriver despachou o rifle para o quartel-general do MACV-SOG e disse que usaria para destruir bunkers e incutir medo no coração do inimigo com os enormes ferimentos de saída causados pelo cartucho 444 Merlin. Como membro do MACV-SOG, Shriver era sargento de pelotão das unidades secretas da Força Hatchet. Essas pequenas unidades eram compostas por 2 ou 3 membros americanos do MACV-SOG e outros 20 ou 30 moradores locais conhecidos como Povo da Montanha, além de membros do exército sul-vietnamita escolhidos a dedo e que foram treinados para lutar em guerras não convencionais. Estes vietnamitas nativos eram altamente leais aos seus líderes americanos e os acompanhariam até o fim. Esta unidade fazia parte do MACV-SOG e era encarregada de praticar guerra não convencional, reconhecimento, sabotagem e missões de ação direta bem atrás das linhas inimigas. Estas unidades de elite reuniam informações, interrompiam as operações inimigas e realizavam missões especiais no terreno desafiador do Sudeste Asiático. Suas atividades eram altamente secretas e frequentemente envolviam o trabalho com forças nativas. O nome das forças Hatchet refletiam seu papel como uma ferramenta rápida, precisa e letal na guerra não convencional. Shriver e seus homens se destacaram nisso a tal ponto que a rádio de Hanoi, uma estação de rádio comunista, anunciou uma recompensa de $10.000 por suas cabeças. Durante um dos muitos combates exagerados em que o inimigo superava em número Mad Dog e seus homens, ele estava estabelecendo contato de rádio para apoio aéreo quando um dos operadores lhe perguntou se ele precisava de uma infiltração de emergência, e que Shriver respondeu que não era mais necessário, afinal, os inimigos já estavam localizados onde ele queria. Embora o sargento fosse muito solitário, ele gostava dos seus fiéis nativos moradores da montanha. Eram tribos ferozmente independentes e que viviam nas terras altas vietnamitas e desprezavam os comunistas. Eles eram corajosos em combate e tinham uma habilidade única de rastrear qualquer coisa que se movesse na selva. Seus homens gostaram de como Shriver levava as situações e o recompensavam com a sua lealdade. Em troca, Shriver gastou a maior parte de suas economias com os homens e suas famílias. Alimentos, roupas e outras doações faziam parte do constante esforço dele. Mad Dog passava a maior parte do tempo com os moradores da montanha. Ele vivia, comia, dormia dentro do quartel. Além de seus homens, ele também tinha um outro amigo, um grande pastor alemão chamado Klaus, que adotou em Taiwan. Amava tanto Klaus que, ao saber de uma brincadeira cruel que algum suboficial pregou em seu cachorro, alimentando-o à força com cerveja, Shriver entrou no clube de suboficiais com seu revólver 38 e ameaçou os homens, e claro que nenhum se atreveu a dar um passo à frente para assumir aquela responsabilidade. Após 3 anos de patrulhas de combate contínuas, a guerra começou a afetar Mad Dog. Ele queria desistir, mas não queria deixar os seus homens e suas famílias entregues ao seu destino. Ele sentia que o perigo estava próximo, mas continuou avançando.
Durante a manhã de 24 de abril de 1969, a unidade McVisog preparou-se para atacar o campo de aviação de Quan Loi, no Vietnã do Sul, a cerca de 32 quilômetros do covil secreto do Escritório Central do Vietnã do Sul, o principal quartel-general das forças comunistas. Os bombardeios B-52 atacaram fortemente o local e agora era a hora de Mad Dog e seus aliados limparem aquela bagunça. Os operadores estavam fortemente armados e prontos para se livrar então da guarnição norte-vietnamita. Devido à natureza secreta da missão, eles estavam por conta própria. Não havia apoio aéreo, a menos que fosse essencial. Antes de embarcar no helicóptero com os nativos da montanha, Shriver virou-se para um de seus amigos e lhe pediu para cuidar de seu cachorro. Um dos helicópteros Rueis falhou durante o trajeto e precisou voltar, deixando o primeiro e o segundo pelotão do sargento sem o apoio terrestre devido. Assim que os homens pousaram, foram imediatamente imobilizados por vários ninhos de metralhadoras inimigos escondidos. Mad Dog estimou que eram 6 pelotões inimigos em bunkers. Coube então aos americanos e aos nativos a aliviarem os homens presos. Ele comunicou por rádio à equipe que tentaria flanquear as posições de metralhadora e imediatamente começou a atuar. O destemido guerreiro inspirou seus leais homens da montanha e atacou a posição inimiga. Eles correram através de uma chuva de disparos e granadas inimigas. Armado com uma submetralhadora Uzi, Mad Dog abriu fogo contra o inimigo enquanto se movia para proteger as suas tropas. E eles fizeram o mesmo por ele. Assim que se aproximaram da linha das árvores, Mad Dog reuniu-se com seus homens e acenou com a cabeça para que todos lançassem granadas antes de se aventurarem pelo território hostil para derrubarem aquelas posições de metralhadoras. E o tão aclamado sargento nunca mais foi visto. Nas semanas seguintes, Hanoi repetiu peças de propaganda narrando como eles finalmente capturaram e exterminaram Shriver, mas nenhuma prova fora apresentada. Tempos depois, os militares enviaram uma equipe de limpeza para recuperarem os corpos dos soldados mortos, mas não havia sinal de Shriver. Ele estava a menos de 3 semanas de distância de terminar a sua terceira missão sem que ninguém desconfiasse. Mad Dog tinha apenas 27 anos quando foi oficialmente listado como desaparecido em ação. Fiel ao seu espírito, a lenda deixou para trás alguns dólares, seu bravo pastor Klaus e seu paletó. Ao longo de sua intensa carreira, Shriver ganhou uma estrela de prata, uma medalha de soldado por heroísmo, uma estrela de bronze com 2 ramos de folhas de carvalho e uma estrela de bronze com 4 dispositivos de valor, além de uma medalha da Força Aérea, um coração púrpura e várias medalhas de comenda do Exército. Em 1974, o secretário do Exército encerrou o arquivo de Mad Dog, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. O sargento foi condecorado póstumamente com uma 2ª estrela de prata e promovido a 1º sargento. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.